Galera, depois de comer bem, cara, a água mineral aqui é da torneira, tá? Você não precisa nem um pouco de comprar água mineral, até nem tem. Cara, a água é limpíssima, puríssima, água corrente, pura, ó. Muito limpinha. Água boa, purinha. Essa água aqui também é muito boa. É um pouco mais escura. E essa água é Santa Helena. É uma reserva do Chile. E eu trouxe, como eu te falei, trouxe algumas garrafas de vinho pra cá. E tem muito vinho para tomar. Mais tarde eu vou fazer uma edição da imagem, né? E vou ver como é que vai ficar o filme e mostrar, para preparar para vocês, né? Para mais tarde sair publicar. Vou ver se eu consigo fazer algo um pouquinho melhor, um pouco melhor do que o de ontem, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar do filme muito de hoje. Vocês gostaram muito, né? Então vamos ver todos eles ainda. Vocês viram o negócio das lendas aqui, né, cara? É fantástico. Essa região é cheia de contos, né? Cheia de lendas, cheia de coisas estranhas. Algumas até eu mesmo já vivenciei. E ninguém vai deixar de vir por causa disso, né? Muito pelo contrário. Uma vez estava eu aqui e era uma noite. Acho que foi a primeira ou segunda vez. A primeira vez. O que aconteceu? Era um 24 à noite. E o pessoal, depois de ter ceado e tal, nós ficamos ali reunidos, a família com mais, acho que tinha um casal hóspede só na época. E não sei por carga d'água, a gente estava numa mesa enorme e começamos a falar desse assunto, tia, e de repente faltou luz aqui no hotel, né? E pô, daqui pro barraco lá fora, cara, um breu só, era uma noite que não tava com nuvem, então, cara, tava escuro total. E eu era o único que tinha uma lanterna de LEDs, aquele negócio assim. Se eu tivesse alugado a lanterna, eu ganhava dinheiro, cara. Com certeza absoluta eu ia ganhar dinheiro. Porque eu nunca vi tanta gente pedir essa lanterna desesperada. Até para fazer necessidade, o cara deixou em última instância. Porque depois de contar tudo isso, meia-noite. E na época o zelador botou, o caseiro colocou velas na mesa. Ficou aquele ambiente assim escuro com aquela vela e contando essas histórias, né? E aquela reflexão das luzes da vela no rosto de todo mundo, cara, foi uma cena assim, de conto terrível, né, cara? Nem sei como dizer, né? E muito engraçado, então, porque, pô, bateu medo de todo mundo, né? Todo mundo, até eu, né? Fiquei assustado, cada um na sua barraca sozinho, né? E o casal, então, cara, desesperado. O casal é o seguinte, o casal só ia junto. Pra onde fosse a mulher fosse, tinha que estar ele ou ela de... Bateu medo, um cagaço no geral. Cara, aqui assusta. Aqui assusta. Você tá longe de tudo. Uma barulheira estranha. Um celão em cima de você. Não tem uma luz, entendeu, cara? E tu sabe que tu no meio de nada, né, cara? Tu tá no meio da natureza, mas tá no meio de nada, né? Então, e cara, veio faltar a luz, meu amigo. Aquele dia foi fatídico. Uma outra também muito interessante. Eu vim pra cá muito tempo depois, talvez uns 5 anos, 4, 5 anos depois. Não foi período de Natal, não lembro quando foi, outubro, não sei, mas era um período. E o João Flávio estava com a gente. É um cara muito criativo, ele tem umas ideias fantásticas, né? O João Flávio é um cara muito inteligente, muito criativo. E ele juntou o pessoal todo, né? Tinham casais, tudo, tal. E rodou, e ele fez uma brincadeira à noite também, tipo assim, 11 horas, 11h30 da noite, tal, escuro pra caramba, cara, um breu federal. Aí nós ficamos sentados ali, tinha uma luzinha também, assim, acho que tinha uma lareira, não sei o que tinha, uma luzinha assim muito fraca.
ele sentou e pediu. Ele primeiro falou que era que cada um já tinha acontecido alguma coisa na vida. Deixa eu só um instantinho, só uma coisa aqui. Tá tudo aqui. Ele falou que ele falou que cada um sempre tem alguma história para contar de algo que aconteceu na nossa vida que até hoje é inexplicável. Então fez com que cada um se lembrasse, né, de uma coisa, um evento, alguma coisa que assustou muito, algo engraçado, né, alguma coisa que se assemelhasse, alguma coisa esquisita, estranha, assustadora, mas não era, tal. Outros que não sabem até agora o que é, tal. Mas também foi assim cara, agora todo mundo contou as suas histórias, né, cara, fez aquele silêncio, um olhando pra cara do outro, quando tivemos que falar assim, ó, bem, vamos, boa noite, cada um pro seu quarto, cara, ficou todo mundo ali, né, quem é que vai? Não sei e tal, vamos ficar mais um pouco aqui. Porque o medo era cruzar aqui pro quarto, cara. Eu vi um troço desse. Aí eu falei, pô, não é possível, cara. Depois de uma história, tá todo mundo ali. Todo mundo perdeu o sono, cara. Ninguém tinha mais sono nessa história, né? E é muito engraçado, aqui é muito legal. E uma das histórias que eu achei bem interessante foi de um casal, essa bem legal. Os dois contaram a mesma coisa, né? Dizendo que eles estavam em casa e de repente estava deitado, eles têm um filho, né? E ouviu um choro. O filho pequeno deles, acho que era 2 anos, ele é 1 ano. Ouviu um choro e tal. Aí ela acordou, cara. Pô. Ele também acordou um pouco assustado, com um choro um pouco alto, né? Tal. Aí acordou, pô, o bebê acordou tal. E pediu pro marido ir lá. Ó, a mutuca aqui, desgraçada. Infeliz. Revolta da mutuca. Aí pediu pro marido ir lá dar uma olhada na criança, né? Cara, chegou lá, a criança tá dormindo normal. Aí, pô, ele olhou assim, mexeu um pouco a criança ajustou e tal, tava respirando normal, não aconteceu nada, a criança tava tranquila, tava dormindo. Aí ele voltou e disse, estranho, pô, nosso filho tá dormindo. Aí, voltaram a dormir. Cara, deu 1 hora depois que eles entraram no sono, de novo acordaram, cara, com choro de criança. Ai, ai. Pois é, galera. Tô eu e meu amigo José aqui. Eu descobri, como eu falei, isso aqui é um osso do crânio de um búfalo, que tem algum aqui pelo cânion. Apesar de ser um animal extremamente forte, né? Não resistiu ao ataque do leão de baio. Bom, deixa o José aqui, porque ele é meu amigo, vai me acompanhar nas viagens aí pelo cânion. Então, estava falando da história do casal, que a menina, o casal ouvia sempre a voz de uma criança chorando e não sabia o que era. Chegava no quarto e encontrava o filho dela dormindo. Foi ele uma vez, foi ela outra, um choro bem forte, tanto que os dois ouviam. E foi assim, chegou de manhã, a mãe tinha um encontro, um almoço empresarial, os funcionários da empresa que ela trabalhava lá, e parece que era no meio do almoço, ela passou mal. Ela passou mal, correu pro banheiro, começou a vomitar, começou a ficar tonta, passou mal. Imediatamente chamaram a ambulância, tão estranho, a ambulância levou. Ela ficou no hospital e o marido foi imediatamente, correu para lá para ver o que aconteceu. Quando chegou no hospital foi reconhecido pelo médico, disse, parabéns papai, você vai ter uma menina, a sua esposa está grávida, nem ela mesma sabia. Pois é, gente, são essas histórias aí que realmente a gente ouve, né, o pessoal contando aqui, os relatos, aquela brincadeira de fazer os relatos, cada um contar uma história. E eu também tenho uma, né, tia? Tem uma assim, que eu morei nos ingleses, em Florianópolis, e eu morava sozinho, tinha numa rua dos pescadores, não tinha ninguém no inverno. Inverno, aliás, um dos motivos que eu fui embora de lá, que era uma solidão terrível, né, cara? Morava na rua,
Era uma rua sem saída, morava no final dessa rua, num condomínio de casas que eram separados por gramas, um jardim de gramas, umas gramas bem bonitinhas. E... tá frio, tipo, de casaco, brincadeira. E todo dia chegava e eu tinha a chave lá para abrir uma portinholinha e ligar as luzes do condomínio. Na verdade só se ligava a parte da lateral assim, do condomínio, né? Eram casas, 3 linhas de casas, a segunda em diante ficava no escuro. Terceira então mais escuro ainda, não dá para enxergar nada. E eu cheguei um dia do trabalho, como sempre fazia, tia, vai lá e ligava a luz e tal. A minha entrada era uma casinha de 2 andares, a entrada era um portão grande assim, que fica por baixo da garagem, né? Você entra na casa pela uma porta grande. Mas, tia, quando eu fui meter a chave ali, eu senti um barulho estranho. Um barulho no condomínio estranho, pô, eu sozinho, né? Fiquei meio preocupado, ladrão, alguma coisa assim, né? Cara, e resolvi. Eu vi que o barulho vinha mais ou menos do corredor entre as casas, resolvi botar a cara ali pelo corredor e dar uma olhada. Pra quê, tia? Quando eu olhei, cara, tinha um bicho mais ou menos assim, 1 metro e pouco, cara. Com os olhos grandes, parecendo que esse aqui assim, bem grandão, né? Cara, me olhando. Pá, tia. Tá, cara. E eu vi aquela coisa piscando, me olhando, né? Cara, não enxergava nada. Falei, meu Deus, tia. Cara, eu tive ali assim, uma dose de adrenalina tão grande, mas tão grande, cara. Cara, que eu literalmente me urinei, tia. Foi um negócio assim, cara, a gente pensa que é brincadeira, pensa que o homem não se urina, cara, de medo. Eu mijei de medo, cara, nunca tinha acontecido isso comigo. Não me urinava de medo, claro, não foi aquela urina de correr nas pernas abaixo que eu tava. Mas, cara, saiu, né? Cara, molhei a cueca assim, cara, de pá, falei, cara, que é aquilo? E eu congelei, tia. Encostei na parede, falei, eu tô morto, né? Porque a adrenalina te deixa congelado, tu não faz nada. Até os caras que dizem que quando morre atropelado de trem, né, o trem, infelizmente, ele é obrigado a buzinar, aí quando o cara tá no trilho e vê o trem, buzina, ele fica parado, ele não corre, a tendência não é correr, porque o susto é tão grande, cara, quando vê o trem. Então, tia, aquilo ali eu parei, né, tava falando do bicho, do susto, e eu fiquei completamente... Cara, se fosse alguma coisa que tivesse me pegar, me pegava, porque eu fiquei parado, não fazendo, sem reação. E eu encostei na parede, cara, pá, rezei, me lembrei de Deus, de santos, de tudo, orixá, de tudo que você puder imaginar no mundo, eu pensei ali na hora. E aos poucos eu fui, cara, assim, olhando para aquilo, e aquilo olhar às vezes pro lado, olhava para mim, olhava, eu vi que era um negócio pequenininho, mas tinha mais ou menos uma altura assim, cara, mais ou menos essa altura. Eu falei, pô, que bicho é esse, cara, com aquele olho de fogo, entendeu? Aquele fogo de fogo que eu digo por causa do pouco a luminosidade que faz com que, igual olho de gato, né? E aquilo olhava pra mim, cara, aí eu congelei, fiquei parado assim, olhando, bicho, mas não tirei o pé, entendeu? Aí eu falei, cara, aquilo é menor do que eu, cara. Não sei o que é menor do que eu. E não deve ser tão agressivo, porque, pô, já me viu. E continua ali, cara, então não sei o que é. Cara, de repente o segundo susto, tia. Aquele troço não era desse tamanho, aquele troço era enorme, cara. Aquilo levantou. Pá, cara, quando levantou mesmo. Aí meu coração gelou totalmente. E faz um som, um barulho estranho, cara. Eu olhei para aquilo, cara, fiquei tonto, né, bicho? Literalmente anestesiado também. Cara, aí por uma sorte, aquilo ali se mexeu um pouco e passou. Como se estivesse voltando, cara, indo embora. E passou entre as frestas de uma da casa, que eu pude notar que era um cavalo preto, tio. O cavalo preto quase acabou com a minha vida, meu. Pá, cara, eu queria comer aquele cavalo na primeira espeto que vocês podiam imaginar, né, cara? Porque o muro lá do condomínio era baixo, essa desgraça entrou, cara, e foi pastar, a grama, talvez certamente, a grama estava alta, porque era inverno, então o pessoal não cortava grama no inverno. E depois de comer, o desgraçado deitou ali, cara, e ficou, né? Aquela alma perdida, preta ali no meio do condomínio, me dando de presente num cartão de boas-vindas, eu sozinho chegando. Cara, ali foi uma das decisões que eu tomei de vender a casa. Praticamente foi uma das decisões, cara. Porque podia ser aquilo, podia ser outra coisa. Cara, não tinha uma alma viva na rua. Não tinha nem pra onde gritar socorro, entendeu? Aí eu, pá, cara, na época eu me casei com a Mary. Cara, a Mary teve o desgosto de ficar lá, cara, acho que uma semana fui viajar, trabalhar, ela ficou sozinha e ficou desesperada, cara. Eu, pô,
Infelizmente é um lugar muito lindo, praia, né? Uns 300 metros da praia. Tive que vender. Então esse é meu relato praticamente de um susto, né? Que a gente não esquece nunca mais.